Havia uma noite em que o vento parecia gritar e as ondas do mar se levantavam como monstros famintos. O céu estava coberto de nuvens densas e o próprio inferno parecia respirar próximo da terra. Foi naquela madrugada que o Filho do Homem cruzou o mar da Galileia com seus discípulos cansados e aflitos. Eles haviam acabado de testemunhar milagres e confrontos com a incredulidade, mas algo os aguardava do outro lado. Uma alma prisioneira, tomada pelas trevas, vivendo entre os mortos, clamando por libertação sem saber. Os discípulos ainda não sabiam, mas estavam prestes a presenciar o confronto mais sombrio entre a luz e as trevas, algo que marcaria suas vidas para sempre. O barco avançava lentamente sobre as águas agitadas. O vento rugia contra eles e cada onda parecia uma muralha que ameaçava engolir a embarcação. Pedro segurava o leme com força, tentando manter o equilíbrio, enquanto os discípulos se encolhiam e olhavam para o horizonte com apreensão. A presença de Jesus era calma, serena, mas havia uma tensão invisível no ar, algo que nem mesmo os ventos mais fortes ousavam perturbar. Cada um dos discípulos sentia, sem entender, que estavam prestes a cruzar para um território de sombras. Quando o barco finalmente tocou a areia fria da região dos Gerasenos, um silêncio denso caiu sobre a margem. Nenhum homem caminhava por ali. Era um território evitado, amaldiçoado. As colinas secas e áridas eram pontilhadas por tumbas antigas, e o cheiro de terra úmida se misturava ao do ferro e da água salgada. Um cemitério de vivos e mortos, onde a escuridão parecia ter vida própria. E foi ali que ele apareceu, saindo entre os túmulos, se é que ainda podia ser chamado de homem. Coberto de feridas, os olhos vermelhos e injetados, os pulsos marcados por correntes quebradas. O cabelo emaranhado se agitava com o vento e seu corpo exibia sinais de autoagressão. Sua voz não era humana. Era um rugido que perfurava o silêncio da noite. Um grito que fazia o ar tremer e os corações dos discípulos vacilarem. Ele se movia com força selvagem, quebrando qualquer tentativa de contê-lo. Ferro, pedra, súplica, nada podia detê-lo. Ele vivia entre os mortos, gritando, ferindo-se com pedras e invocando forças que só ele podia ouvir. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Ele sentiu a presença, uma presença que fazia as trevas recuarem, que fazia a tempestade se silenciar por um instante. Quando Jesus pisou em Gadara, o vento cessou. O silêncio tomou conta da colina. Até o mar parecia aguardar em reverência. O homem correu com desespero, como se algo invisível o chamasse. Cada passo dele levantava poeira e folhas secas, mas ele não podia escapar. Quando chegou diante de Jesus, caiu de joelhos, não por submissão, mas porque não podia mais sustentar a força que o consumia. E então, uma voz que não era dele gritou com um eco de 1000 vozes: "O que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, não me atormente." Jesus o olhou com compaixão e autoridade e disse: "Sai desse homem, espírito impuro." O chão tremeu. O homem se contorceu. O corpo arqueou em dor e agonia, e as vozes dentro dele gritaram como se o próprio inferno estivesse sendo arrancado. O ar parecia vibrar, carregado de energia espiritual. Os discípulos recuaram, incapazes de olhar diretamente. Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E a resposta veio como um trovão partido: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Uma legião de espíritos malignos, milhares de vozes em um só corpo que rasgavam a mente do homem e o controlavam. Eles sentiam a presença do Filho de Deus e, pela primeira vez, sabiam medo. O fogo eterno os aguardava e sabiam que não haveria escapatória. Eles suplicaram: "Manda-nos para os porcos, deixe-nos entrar neles." E Jesus, com voz calma e firme, disse: "Vão." Em um instante, o homem caiu imóvel. Os porcos, cerca de 2000 que pastavam nas colinas, enlouqueceram. Corriam descontrolados, grunhindo, subindo colinas e se lançando ao mar. O som era ensurdecedor, misto de grunhidos, relinchos e o silêncio abrupto que seguiu.
O corpo do homem agora estava livre, suas correntes caídas ao chão. Ele respirava com dificuldade, mas sua alma começava a sentir o toque da libertação. Os discípulos, atônitos, ainda não compreendiam totalmente a magnitude do que acabara de acontecer. O homem, agora vestido e com os olhos serenos, olhou para Jesus e chorou, mas não de dor. Chorava de gratidão. Ele se levantou confuso, tentando compreender a nova realidade. Os moradores da região correram, aterrorizados, ao ver a cena. O homem que antes era o terror das colinas agora estava calmo, firme, quase irreconhecível. Pediram que Jesus se retirasse com medo do poder que testemunharam. Eles não entenderam que aquela era a luz visitando a escuridão, que a misericórdia de Deus tinha alcançado aquela alma perdida. O homem liberto se ajoelhou diante de Jesus e implorou: "Deixa-me ir contigo, Senhor." Mas Jesus respondeu com ternura: "Volta para a tua casa, para os teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti." E assim ele fez. Por toda a Decápolis ele testemunhou, compartilhando com outros a libertação que havia recebido. Ele falava com poder, com brilho nos olhos, com uma vida nova. Onde antes havia terror e desespero, agora havia esperança e fé. Aquele homem era o retrato da humanidade. Preso pelas trevas, rasgado por vozes de desespero, vivendo entre os mortos, mas quando Jesus chegou, a noite terminou. Não há corrente que ele não possa quebrar. Não há abismo que ele não alcance. Não há legião de demônios que possa resistir ao Filho de Deus. E hoje, essa mesma voz chama cada alma perdida. Sai das trevas e vem para a luz. O vento voltou a soprar suave, trazendo com ele o aroma da água e da terra úmida, misturado com uma sensação de paz inexplicável. O homem liberto caminhava pelas ruas, falando com fervor e contando seu testemunho. As pessoas o ouviam, algumas com medo, outras com admiração, mas todas percebiam que algo divino havia acontecido. Ele não precisava provar nada. A presença de Deus em sua vida falava por si só. A luz do amanhecer iluminava o rosto daquele homem, revelando cicatrizes antigas, mas também um olhar transformado. O poder de Deus havia vencido, e todos que se aproximavam sentiam a autoridade de Jesus sobre o mal. A mensagem era clara: não importa quão profunda seja a escuridão, a luz de Cristo sempre alcança. O homem liberto tornou-se um testemunho vivo de que não há obstáculo, legião ou tormento que possa resistir à misericórdia de Deus. Enquanto o sol subia, os discípulos refletiam sobre o que haviam presenciado. Pedro disse: "Senhor, nunca vi tamanho poder e compaixão juntas. Nem o vento, nem as ondas, nem os demônios podem resistir a ti." João olhou para o céu e murmurou: "Mestre, como pode existir tanto mal?" E Jesus respondeu: "Aquele que traz a luz não teme as sombras. Mesmo onde o mal parece dominar, minha palavra prevalece." O homem que antes vagava entre os túmulos, agora caminhava com passos firmes, olhos serenos, e cada palavra sua espalhava a verdade sobre o poder de Jesus. A região da Decápolis, antes marcada pelo medo e silêncio, agora estava despertando para a esperança. Cada alma que ouvisse seu testemunho poderia perceber que a libertação é possível. Onde havia morte e desespero, a vida e a fé floresciam. A história do endemoninhado gadareno nos lembra que não importa quão esmagadora seja a escuridão, Jesus sempre chega. Ele enfrenta legiões de demônios, quebra correntes, acalma tempestades e liberta aqueles que não conseguem se libertar por si mesmos. Cada libertação é uma vitória do céu sobre o inferno, e cada alma alcançada é prova de que a misericórdia e o poder divino jamais falham. Hoje, assim como naquele dia, ele chama: sai das trevas e vem para a luz, para todo o que ouve, para todo o coração aflito, para todo o espírito preso. A promessa é a mesma. A vitória pertence ao Filho de Deus e ninguém pode resistir ao seu poder. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, comenta aqui embaixo:
O que você achou dessa história? Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e comenta amém. Não esquece de seguir a página. Temos vídeos novos todos os dias.